Modric em 2018, Jorginho e Kanté em 2021, Van Dijk em 2019 e agora Rodri em 2024. Todas essas temporadas desses jogadores aí têm algo em comum. Foram cogitadas, selecionadas e até votadas como uma temporada de melhor jogador do mundo. Inclusive, tivemos o croata vencendo, naquela que é considerada a bola de ouro mais injusta de todas. Mas deixando isso de lado, falando de prêmios da bola de ouro que realmente concorreram com os critérios que eles adotam, com pelo menos um certo nível ali de realidade e que foram injustos, temos o do Modric em 2018 como expoente. Mas em 2024, ele já pode perder esse posto, porque se o Rodri vencer a bola de ouro, será, na minha opinião, mais absurdo que o prêmio do croata, e é isso que você vai conferir aqui hoje de trave a trave. Cara, pra começar, eu tenho que falar a velha historinha de sempre. Eu não tenho nada contra o Rodri, ele é um excelente jogador, eu acho ele o melhor volante da atualidade, e isso há pelo menos uns 3 anos aí, desde a última temporada do Casemiro no Real, e eu contrataria o cara pro meu time, ele é ótimo e vai dominar o setor por uns bons anos ainda. Então sossega aí, não é hate ao Rodri, é simplesmente uma análise do prêmio, dos critérios, da temporada dele e não da carreira como jogador. E bom, pra seguir falando disso, eu tô te deixando aí na descrição e no comentário fixado e também no card o trailer sobre o documentário do Pacto. Cara, é sério, o YouTube não entregou esse vídeo pra maioria dos inscritos, a produção tá insana, os primeiros minutos do documentário já estão prontos e eu posso te falar que ficou algo realmente inovador, que não existe na criação de conteúdo sobre o futebol no YouTube e não é fazer média, e nem precisa acreditar nisso que eu tô falando, é só clicar aí no card, vai lá assistir por conta própria e se você não gostar do trailer e não ficar no hype para sair essa produção, nem precisa voltar aqui nesse vídeo, é isso. Eu também tô deixando aí embaixo o site da KB Prime, que cara, tem camisas incríveis para você renovar seus mantos de futebol. Se você gosta de camisas de times do Brasil, lá você vai encontrar isso, de times europeus também. Se quer camisas de seleções, também vai achar o que procura, além de ter camisas retrô, que são de qualidade muito boa, e cara, eu vejo muita gente perguntando nos comentários se a KB é realmente confiável, se os produtos chegam, e o que eu posso te dizer é que eu recomendo eles desde o início do canal, desde os primeiros vídeos, e isso já faz uns bons meses. Então assim, faz o teste, seu produto vai chegar, e se você quiser um desconto para ajudar na compra da camisa, é só usar o cupom TRAVE5 que vai ter. E é só ir avançando na compra, como está vendo aí no vídeo de fundo, e aplicar o cupom na página. Então é isso, esses são os recados, e agora bora falar de um absurdo completo que se chama Rodri Bola de Ouro. Na temporada 22-23, a retrasada, nós tivemos um City assombroso, que venceu a primeira Champions da história, e que teve Haaland em sua primeira temporada de Premier League, quebrando o recorde de gols e sendo decisivo na liga. Ao passo em que também tínhamos outros jogadores se destacando, e um deles foi o Rodri, que se consolidou como o melhor volante e até quem sabe meio campista do mundo, fez o gol do título da orelhuda, foi eleito o melhor jogador da Champions, e foi muito importante para o City, o que fez até mesmo com que ele entrasse na discussão para os prêmios de melhor jogador do mundo. Como já falei, tivemos a bizarrice sem precedentes do Messi vencendo, que você provavelmente já conhece bem a história, e isso gerou um sentimento ruim, de injustiça com o Rodri, que era um nome forte. E para começar a argumentação, eu percebo que muita gente se apega nesse ponto para considerar Rodri como bola de ouro em 2024. O fato dele ter sido de certa forma injustiçado no prêmio anterior, e que agora a justiça seria feita e como ele manteve um bom nível, o prêmio viria como um conjunto da obra. Ora, se ele estava na briga lá, se ele é o melhor volante, por que seria absurdo ele vencer? E bom, essa linha de raciocínio é uma das piores e a mais fácil de quebrar, por isso eu já deixei aqui primeiro, porque a bola de ouro é uma premiação para temporada, não para carreira, não para um conjunto de temporadas ou um prêmio retroativo, enfim, é simples assim. Tudo que o Rodri fez antes da temporada 23-24 não conta. O que tem que ser analisado é apenas esse recorte, então simplesmente não importa se ele de fato foi injustiçado em premiação anterior, se ele jogou muito e realmente foi o melhor do mundo, o que importa é a temporada atual em relação aos critérios do prêmio. E tendo isso em mente, o Rodri fez uma boa temporada, teve um bom nível de jogo, mas não foi o mesmo Rodri de 22-23, seja em nível de atuações ou nível de decisão, afinal, ele decidiu aquela Champions, mas isso não é questão também, a comparação não é do Rodri com ele mesmo, e sim com os outros jogadores, e bem, é aqui que começa a ficar ainda pior pro espanhol. Antes da Euro, não existia um único ser humano falando que Rodri era favorito à bola de ouro. Esse debate nunca existiu durante a temporada. Se você pegar as postagens e matérias da época, ainda em abril, vai ver que as casas de apostas davam como favoritos esses caras aí, com o Rodri em quinto, e o que ele tava fazendo à frente do Foden e Wirtz eu não sei, mas tava ali. Se você entrasse pra ver o que o povão comentava, não tinha um único cara falando que o Rodri deveria estar em primeiro, que ele merecia a bola de ouro. É sério, não tem uma pessoa falando
falando isso. Quando alguém mencionava Rodri, era criticando a colocação dele, dizendo que era muito alta, que não era para ele estar acima do Wirtz, por exemplo, que todo mundo ali estava fazendo temporada de melhor do mundo, menos o Rodri, e não só nas casas de apostas ele não era o favorito. Nos portais que faziam o ranking, ele também não era. Essa postagem aí é de maio e ele estava em sexto, até com o Kroos na frente, que de fato também fez uma temporada melhor que a do Rodri. E de novo, não existia gente defendendo o Rodri melhor do mundo, simplesmente não existia. Isso nunca aconteceu durante 11 meses de temporada e só passou a acontecer depois da Euro. E temos um problema nisso. Isso é um problema por vários motivos. Um deles é que o Rodri não foi o melhor jogador da Euro, e eu acho que isso é consenso, até quem defende o Rodri bola de ouro não vai ter a audácia de dizer que ele foi o melhor da Euro, não dá. Ele não foi o melhor nem da Espanha, teve pelo menos outros 4 jogadores melhores que ele, se você considerar ali o Dani Olmo, Yamal, Nico Williams e Fabian Ruiz, que acho que são incontestáveis, mas na minha opinião tem mais. O Cucurella também foi melhor que ele e o Carvajal também, mas esses não são consenso, então eu aceito quem acha que o Rodri está acima desses. Mas ainda assim temos 4 caras da seleção dele, inclusive da mesma posição ali, que é o Fabian Ruiz, né? Um cara do mesmo setor que indiscutivelmente foi melhor que o Rodri. Então, cara, ele ter ganhado esse prêmio de melhor da Euro foi pura mídia, foi puro nome, e o engraçado é que ele deu uma entrevista falando que as premiações são baseadas em marketing, em propaganda. Ele disse isso quando foi questionado sobre ficar de fora do top 3 da bola de ouro em 2023, que beleza, pode ter sido injusto, mas é engraçado porque ele deu a entender que não era merecimento de outros caras estarem acima dele, e que ficaram nessas posições acima só pelo nome, e ele ganhou como o melhor jogador da Euro apenas por nome, porque futebol pra isso ele não teve. Então você entendeu o que aconteceu aqui, cara? Eu vou recapitular. O Rodri, em nenhum momento da temporada, é bom deixar isso bem explícito, porque é um fato já demonstrado aqui, em nenhum momento foi discutido como o melhor jogador do mundo, até a Euro acabar, e ele só foi entrar na discussão após a Euro. E aí você pensa, pô, o cara deve ter destruído na competição, deve ter feito gol todo jogo, ter tirado bola em cima da linha todo jogo, deve ter sido muito decisivo para a conquista. E não, o Rodri foi um comum na Euro, sem ele a Espanha teria ganhado normalmente o torneio, o Yamal decidiu jogos, o Nico, o Fabian nem se fala, o Dani Olmo decidiu jogos, e eu não tô falando só de gol não tô cobrando o Rodri para ser decisivo só fazendo gol, até porque o Dani Olmo, que é um jogador ofensivo, foi extremamente decisivo contra a Alemanha, não só por gol, mas por tirar uma bola em cima da linha. E ainda tem outro porém aqui nessa discussão, cara. Vamos imaginar que o Rodri foi mesmo o cara mais decisivo da Espanha e que ele mereceu ganhar o prêmio de melhor da Euro. Imagina que foi isso que aconteceu. Ainda assim, ele não mereceria a bola de ouro, porque é um prêmio pra temporada, não é um prêmio pra quem foi melhor na Euro. Esse prêmio já teve, ele já ganhou. Também não é um prêmio pra quem foi melhor do mês de julho, não, é pra temporada. A Euro é uma parte ínfima da temporada e não tem que contar tanto a ponto de levar um cara que nem estava na conversa pra ser o maior favorito. Meu Deus do céu, eu não consigo entender essa lógica. A Euro servir como desempate, como um plus ali para o cara que estava brigando a temporada toda pra ser o melhor, seria natural. Tem que contar mesmo, mas como um desempate, não como o maior critério para definir isso. Então mesmo que o Rodri tivesse destruído na Euro, ainda não faria sentido ele ganhar a bola de ouro, porque ele não destruiu na temporada inteira. Mas o cenário nem é esse. Ele não foi o melhor da temporada, nunca esteve no debate, e fez uma Euro no máximo ok, razoável, sem ser relevante para a Espanha que ganharia mesmo sem ele. O Rodri não decidiu nenhum jogo para a Espanha na Euro, nenhum. Ele não fez nada relevante, ele não foi nem top 5 de importância para o time, e ele nem sequer foi o melhor volante da competição. Sim, o Declan Rice fez uma Euro melhor que a do Rodri. Ele jogou bem em todos os jogos da Inglaterra, que teve um coletivo ruim, mas o Rice, para quem viu os jogos, tentou demais em toda a partida, em todo minuto. Ele era o cara que arrancava com a bola, que tentava um passe mais arriscado, uma finalização, ele se desdobrava na marcação, corria o tempo todo. O Rice fez uma Euro melhor que a do Rodri, que vai ganhar a bola de ouro exatamente por essa Euro. Cara, mas tá, passando um pouco esse papo de seleção, que já ficou bem claro, é hora de jogar a pá de cal e a gente precisa ver se faz sentido, pela temporada no City, o Rodri ser eleito o melhor do mundo. Então tá, eu vou deixar uma pergunta aqui já de início. Faz sentido um jogador que não foi nem o melhor do seu time, em nenhuma competição relevante, ser o melhor jogador do mundo? Bom, eu fiz essa postagem na aba comunidade há uns meses atrás e apareceu muita gente defendendo o Rodri melhor do mundo, mas muita gente mesmo. Não era a maioria concordou que era um absurdo, mas teve muita gente defendendo. Eu tinha falado que o Rodri não era top 3 nem da Espanha, nem do City. E o que mais comentaram era que ele era top 3 do City sim, que era um absurdo eu falar isso, e tudo bem. Eu não vou falar que o Rodri não foi top 3 de importância no Manchester City. Mas bom, o melhor do time ele não foi. Eu poderia simplesmente pegar uma fala do técnico dele, né, o Guardiola, que disse lá em abril que o melhor jogador da liga era o Phil Foden. Eu poderia mostrar que o melhor jogador eleito pela liga foi o Phil Foden, não é? Mas eu vou buscar mais. Vamos lá. Faz sentido pra você um jogador que em uma temporada inteira
liga, não foi eleito o melhor do mês em uma liga uma única vez, seja eleito o melhor do mundo? Pois é, o Rodri não foi eleito o melhor da Premier League em nenhum mês. E se ele não foi o melhor da Premier em nenhum mês, por óbvio, não foi o melhor do mundo em nenhum mês da temporada. E aí você pode pensar, mas os caras só dão os prêmios para atacantes, ele não faz gol, então é claro que ele não vai ser eleito. E sim, é um padrão mesmo, os caras dão mais prêmios para atacantes. Mas e o mês de novembro aqui, que o Maguire foi escolhido como o melhor jogador do mês? Pois é, ele não fez nenhum gol, mas ganhou o prêmio. E é claro, eu não tô dizendo aqui que isso é uma prova cabal, que essa votação já basta, porque é óbvio que o Maguire não foi o melhor jogador de nenhum mês na Premier League, é óbvio que não. Mas isso serve para mostrar que os caras também têm uns votos cults, e que talvez, se o Rodri tivesse sido realmente tão decisivo na temporada do City assim, ele ao menos teria vencido em um mês que seja, vai. E pior, ele sequer era nomeado para ser escolhido como jogador do mês. Enfim, não foi, não passou perto de ser, e se você pensa que acabou, meu amigo, não, vamos ir um pouco mais a fundo nisso. Se você pegar a lista de todos os jogadores que foram eleitos o melhor da partida em todos os jogos do City na temporada, o Rodri simplesmente tem um Man of the Match. Segundo as pessoas que acompanharam a partida e votaram, de todas as 38 rodadas de Premier League, o Rodri só foi o melhor jogador em uma delas. E sabe qual foi essa partida? Foi contra o Sheffield United, na terceira rodada da liga. Sim, é isso mesmo, o melhor jogador do mundo, não foi o melhor da Euro, não foi o melhor da própria seleção, não foi o melhor jogador do clube, não ganhou reconhecimento de melhor do mês em nenhuma vez, e teve um prêmio de melhor da partida contra o lanterna da competição, que foi rebaixado com 89 rodadas de antecedência, e é isso. Mas na Champions ele deve ter destruído, não é possível. Para ser considerado o melhor, tem que ter acabado com a maior competição que existe, mas não também. O Rodri foi o melhor da partida uma única vez contra o Estrela Vermelha na primeira rodada, enquanto que o Phil Foden, por exemplo, foi o melhor em 3 partidas, inclusive naquele 3-3 maluco contra o Real Madrid. E o melhor da competição foi o Vinícius Júnior. Então, cara, é isso. Tudo isso é o pacote Rodri em 23-24, que tem gente defendendo com fervor como o melhor do mundo. Mas ainda tem um bônus, tem um argumento que parece não ter contraponto, parece ser algo incrível e que tem muita gente que usa como maior critério para considerar ele como bola de ouro. E esse argumento é, no rufar dos tambores, o Rodri não perde jogos no City. Sim, tem muita gente que realmente usa essa estatística, entre aspas, né? Uma estatística, entre aspas, para dizer que o Rodri é o jogador mais importante do City, que o time sem ele desmonta e perde por conta da ausência dele. E é claro que eu não ia deixar de mergulhar a fundo nesse fato, porque é simplesmente uma estatística inútil, que não tem um fim em si mesma e é bem parecida com o que aconteceu com o Van Dijk em 2019. Pois é, cara, eu sei que você já ouviu isso aqui antes, direto eu cito essa temporada do Van Dijk, e você deve achar que eu odeio o cara, mas não é nada pessoal, é simplesmente muito parecido porque o Van Dijk se tornou o jogador mais superestimado da história por conta de uma estatística inútil que hyparam nele, e foi o fato de não ser driblado. Vamos traçar o paralelo aqui comigo. Isso era repetido a rodo, virou quase um vulgo do cara, o zagueiro que não toma drible. E isso era amplamente usado para alimentar a discussão de que ele deveria ter sido o melhor do mundo em 2019. E sim, o mesmo processo está acontecendo com o Rodri, que está se tornando superestimado sim por essa ideia, e é simples a lógica, não ser driblado é uma estatística que depende de outra para acontecer, não é? Pro cara não ser driblado, ele tem que ser desafiado pelo adversário e estar em uma situação que gere um bote ou uma disputa pela bola. E quando a galera enchia a boca para falar, nossa, o cara não toma drible, como que pode uma coisa dessa? A impressão que passava era que o Van Dijk tinha uns 5 desarmes pro jogo, que ele ganhava duelos dos atacantes várias e várias vezes por partida, e nunca era driblado por conta disso. Era impossível passar o cara. Só que quando você vai ver as estatísticas, isso simplesmente aconteceu porque ele desafiou marcadores 14 vezes na temporada. Pois é, o Van Dijk fez mais de 50 jogos na temporada 18-19 e desafiou um marcador que tentou o driblar apenas 14 vezes em todas as partidas disputadas. Então assim, cara, é muito parecido, nada contra o Van Dijk, que é um bom jogador. Em bola aérea, ele é um dos melhores que já existiu mesmo, mas não dá. Ele foi muito superestimado apenas por essa estatística de não ser driblado, e é inegável isso. Foi uma coisa repetida diversas vezes em todas as mídias de todos os países, sem dar o devido contexto, de que ele não foi driblado, estando em situações que poderiam gerar um drible apenas uma vez a cada quase 6 partidas. Então assim, eu falo mais disso no vídeo do Super
superestimados, está aí no card se você quiser conferir, mas voltando ao fato do Rodri não perder e o City perder os jogos sem ele, vamos lá, esse argumento é tão sem sentido, tão fraco, que basta um pouco de reflexão para ver se realmente se sustenta, porque afinal parece que o Rodri joga sozinho, não é? Se o Guardiola escalar o Rodri contra 11 jogadores do adversário, vai ser suficiente, enquanto que escalar 11 sem ele é o fim do mundo e o time não joga, não tem solidez sem ele, e desmonta. Então tá, vamos pegar as partidas em que isso aconteceu e que fizeram o Rodri ser famoso por isso. Nessa temporada, ele ficou fora de um jogo contra os Wolves, e bom, o City perdeu por 2-1. Mas se você olhar as ausências, além dele, tinham também Bernardo Silva, Stones e De Bruyne. Então, já são 4 titulares a menos aí, não só o Rodri, mas tá. Passando por o jogo contra o Arsenal, outra derrota do City, e vendo os desfalques aqui, o De Bruyne tava de fora de novo, mas contra o Aston Villa eu te peguei, hein? Aí ó, o City perdeu e... o De Bruyne tava fora também nesse jogo, mas tá, vamos lá. Quer dizer que todas as partidas que o City ficou sem o Rodri, ele também esteve sem o De Bruyne. É meio curioso. Mas aí você vai me dizer. Trave, mas aí eu te peguei, hein? Porque o De Bruyne, ele já estava fora por lesão. E o Rodri perdeu esses jogos por suspensão. Ou seja, o City ganhava com o Rodri e quando ele saía, o time desmontava, ficava fraco. E por isso perdia. Porque é o Rodri quem dava o equilíbrio pro time. Só ele. Ele é o mais importante pra isso. Então tá, nesse caso, faz sentido isso mesmo que você tá falando, cara. Mas eu tava olhando aqui e eu achei essa partida contra o Crystal Palace. O City tava ganhando de 2-0 com o Rodri em campo e eles conseguiram tomar o empate. Eu não sei, deve ser um caso isolado, pelo menos até a gente olhar a partida contra o Chelsea. Você lembra desse jogão? Foi um 4-4, um jogaço, mas eu fiquei com uma dúvida agora. O Rodri estava em campo, e se ele é o único responsável pela organização do City, por que o time levou 4 gols com ele em campo? E não foi acaso não, inclusive o Chelsea jogou melhor que o City nessa partida, mereceu ganhar, porque teve mais XG, mais finalização, só 5% a menos de posse de bola, o que contra o City é bem difícil e até uma vitória. Eles não deixaram o City se impor, e se você pegar aqui um jogo contra o Tottenham também, foram mais 3 gols na conta, e olha só, De Bruyne não estava em nenhum desses 3 jogos, o Rodri estava, mas calma que tem mais. Teve o 3-3 contra o Real, e tem outros jogos que o City perdeu e que o Rodri não jogou, que entram nessa estatística do cara que não perde e que sem ele o time desmonta, que a gente precisa entender melhor o contexto. Por exemplo, é colocado nessa conta aí, nessas partidas que o City perdeu sem ele, um jogo da última rodada da temporada 22-23, um 1-0 contra o Brentford, mas o que acontece era que o City já era campeão naquela partida e perdeu sem ter nenhum impacto. Eles já eram campeões há 2 rodadas, mas você ouvia as pessoas falando, nossa, o City perdeu 4 partidas no ano e as 4 o Rodri não tava. Tá aí, cara. Fui pesquisar, última rodada e o time já era campeão. E você vai me dizer que perdeu porque o Rodri não jogou? Foi sim. E tem essa aqui também, ó, um jogo da 33ª rodada contra o Southampton em 2020, numa partida em que eles já tinham matematicamente perdido o título pro Liverpool. Foi isso a derrota. E são essas partidas que aumentam a estatística de que sem o Rodri, o City perde. E você achando impressionante. Então assim, cara, depois desse vídeo aqui, toda vez que você ouvir alguém falar que o Rodri sustenta o City, que o time sem ele não perde, e a pessoa usar isso não como uma curiosidade, mas como um argumento sério mesmo, você vai saber que a pessoa tá falando besteira. Assim como é completamente besteira e inútil o fato do Van Dijk não ter sido driblado em 2019. É a mesma coisa. Inclusive o Stones também ficou a Euro toda sem tomar drible e não teve repercussão, não é? Porque é um dado inútil e que depende de outros para ser relevante. E bem, eu acho que ficou bem claro, mas caso não tenha ficado, eu não tô dizendo que o Rodri foi o culpado por levar tantos gols, pelo time estar bagunçado diversas vezes durante a temporada, ou dizendo que ele não foi importante, que o time sem ele não piorou. É claro que piorou. Naquela derrota pros Wolves, por exemplo, o técnico dos caras até disse que talvez tenha sido mais fácil por conta da ausência dele. Então é claro que ele foi importante, não é isso que tô dizendo, não é essa a questão. Mas é óbvio que o Rodri não é o Manchester City. Ele não é o cara que resolve tudo, que sem ele o time perde, e é por causa dele que ganha. Isso é óbvio que não. O time também ficou sem De Bruyne e você realmente acha que se o Rodri tivesse perdido alguns meses por lesão, assim como o belga perdeu, o City perderia todos os jogos? Quem usa como argumento e critério para definir o cara como o melhor do mundo esse meme de que ele não perde e é a base do time, está simplesmente dizendo que sem o Rodri, o City seria rebaixado da Premier League. Afinal, perderia todos os jogos, não é? É assim,
Sim, é bizarro isso. É um fato legal, claro que é, mas pra mim é isso, é um meme. Ah, olha só, sem o Rodri o City perdeu, hein? O cara é o bicho mesmo. E é isso, é um meme. É algo pra brincar, não pra ser tratado como algo definitivo e válido em uma discussão séria. Como se realmente fosse verdade que o City vira um lixo quando não tem o Rodri e só ganha por conta dele. Simplesmente porque nos 3 jogos em que isso aconteceu nessa temporada, eles também estavam sem o De Bruyne. Inclusive, quando o De Bruyne voltou no jogo contra o Newcastle, ele saiu do banco, o City estava perdendo, ele fez um gol e deu uma assistência para a virada. E foi um jogo extremamente importante, porque o Liverpool ainda estava na briga por título naquela época e eles tinham vencido. O Arsenal também venceu seu jogo e o City ia perdendo e ficando para trás. E quem entrou no jogo, que já tinha Rodri em campo e decidiu, foi o De Bruyne. Só esse jogo já foi mais relevante que qualquer coisa que o Rodri fez na temporada inteira pelo City. Qualquer coisa. O De Bruyne decidiu um jogo crucial para o título do City e não uma partida de rodadas iniciais contra o lanterna da competição. E para acrescentar mais um pouquinho, que eu sei que esse vídeo já ficou bem grande, mas prometo que tá no fim, o Rodri não ficou sequer na seleção da Champions. Tá aí a seleção do maior torneio de clubes e não tem o cara. A Premier League não faz seleção oficial, pelo menos eu não achei aqui. Então é a galera quem vota na seleção da Premier League. Mas o Rodri não foi eleito o melhor da Premier, né, que foi o Phil Foden, mas é curioso que ele nem sequer ficou entre os 8 melhores da liga. Sim, isso mesmo. Selecionaram 8 nomes para votação de melhor jogador da Premier League e bem, entre eles estava, por exemplo, o Declan Rice, o cara que fez uma Euro melhor que o Rodri e para quem vota lá na Premier League, parece ter feito também uma competição nacional melhor. Tá aí o Bola de Ouro, o cara que não está nem entre os 8 melhores da liga dele, segundo os caras que acompanham e selecionaram essa votação, claro. E tudo que eu falei aqui, galera, não é porque é um brasileiro na disputa com ele, porque é o Vinícius Júnior. Eu daria mesmo o prêmio pro Vini, mas o Bellingham também merece mais, o Mbappé merece mais que ele, até o Kane merece mais. Ah, mas o Kane não ganhou nada, como assim ele merece mais? Pois é, isso é um assunto para outro vídeo, mas parece lógico que em uma premiação individual seja considerado como principal fator de análise o desempenho individual, e não da equipe. O coletivo já foi premiado com o título, e pode até ser um desempate ali, mas não o fio condutor. Um título coletivo não deve ser o critério definitivo de um prêmio individual. Por isso eu acho que o Kane vencer seria mais justo que o Rodri sim. E ainda que o critério fossem títulos, o Carvajal é que teria que vencer, não é? E pra fechar, e eu linkar com o título do vídeo, tudo isso faz com que o prêmio de 2024 ser entregue ao Rodri seja mais absurdo do que o entregue para o Modric em 2018. Mas é por pouca coisa, vai? E é claro que dizer isso não significa dizer que o do Modric foi justo. Os dois seriam extremamente injustos. O Modric também não foi o melhor do Real Madrid na temporada. Tivemos Cristiano Ronaldo, Benzema, o próprio Kroos foi melhor que ele. Então o Modric também não foi nem o melhor meio-campista. E assim como o Rodri, ele não foi o melhor em campo em nenhuma partida da fase final de Champions. Mas o Modric foi bem relevante para a Croácia na Copa do Mundo. Eu já comentei sobre isso no vídeo que fiz sobre a carreira do croata. Eu não acho que ele foi tudo isso que dizem, que ele carregou a Croácia na Copa. Isso não é verdade, mas ele foi importante. Eu vejo muita gente dizendo que o Perisic foi melhor que ele, e eu discordo, mas ainda que seja, o Modric indiscutivelmente foi no mínimo top 3 daquela Croácia, com argumentos sólidos para ser considerado o melhor da seleção. Já o Rodri briga por um top 5, e é por esse motivo que eu vejo como mais absurdo. Se a gente for comparar as duas premiações, o que o Cristiano, Salah e até o Griezmann fizeram foi bastante descolado desses aqui. Pelo menos o CR7 naquela temporada foi melhor que o Vini nessa, não é? Mas o Modric também foi mais que o Rodri, então dá esse equilíbrio. É uma comparação difícil, mas no desempate da seleção, que lembrando, é a única coisa que levou o Rodri a essa discussão, o Modric foi melhor. E é isso, galera, simplesmente não tem como o melhor jogador do mundo não ter sido o melhor de sua seleção, nem o melhor de seu clube, nem o melhor de uma única competição em que o clube disputou, não ter sido eleito o melhor do mês uma única vez, não estar sequer em seleção da Champions, não ter sido relevante e decisivo para as vitórias do seu time, não estar na discussão de melhor do mundo até o último mês da temporada e só entrar por um torneio em que ele não foi o melhor, e basta você pensar que se eleito, o Rodri vai ser o melhor jogador do mundo sem ter sido o melhor da Premier League. O melhor do mundo não foi eleito o melhor e mais, não esteve nem entre os 8 melhores jogadores de sua liga. E é isso, essa é a visão do vídeo de hoje. Se você concorda, deixa um like e comenta aí embaixo qual seria o seu top 3 da Bola de Ouro. Se você discorda, pode comentar aí embaixo também o porquê o Rodri merece ser eleito o melhor do mundo. Não esquece de assistir o trailer sobre o documentário do Bayer Leverkusen, de acessar a KB Prime e conferir as camisas que eles têm à disposição, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.